E eu disse, Rias, eu tava me vestindo, minha roupa. E ela perguntou, aonde você vai? Pra minha casa. E eu dei meu número de celular e o número da minha casa. Você pode me encontrar lá. Pode me encontrar lá com teus amigos. E eu fui com a forma de gato pra casa. E ela, antes de eu ir na forma de gato, eu olhei pra ela e dei um beijinho na testa dela. E eu fui direto pra casa. Pulei a janela e fui. Chegando no box, na floresta, eu fiz uma casa gigante, uma mansão, com o símbolo do cão Uchiha. E era de madeira, pedra e também as casas que a gente faz da vida real. E era uma mansão. Para ser uma coisa segura, eu fiz câmeras, de sensor de movimento e para identificar os que visitam minha casa. E fiz os meus cones da sombra, só que mais sólidos, de sangue. Só que eu performei eles e outras pessoas. E era 100 cones para uma casa. E um era o mordomo, as outras eram empregada e o outro o cozinheiro. 4 cozinheiros para uma casa. E o resto era mordomo e coisas. Entrei na casa, tinha um jardim bem bonito. E eu fiz uma sala de treinamento. Uma sala de treinamento que você passar uma hora, passa 100 anos. 100 anos dentro dela. Uma máquina do tempo. E Rias disse para o seu cérebro, vamos visitar ela, a Ravine, amanhã de meio-dia. E eu queria a sessão de treinamento e fui deitar, era de noite. Passando os dias, passou a noite, eu acordei de manhãzinha cedo, 4 horas da manhã, e fui treinar. E Rias disse, tá passando uma hora no treinamento. E eu olhei pro relógio, era meio-dia. E eu disse que eu vou ficar um pouquinho mais no treinamento. E Ria disse, vamos visitar a Fini. E ela viu o papelzinho que eu dei, o papelzinho, o número da minha casa, e foi teleportada com o seu cérebro. Chegando lá, ela viu um símbolo Uchiha na casa. E chegando lá, tinha um bocado de mordomo. E serventas. Batendo na porta da entrada, que tinha um jardim enorme. E o mordomo foi até lá e viu na câmera
Ele viu na câmera de movimento e perguntou. Foi até lá o mordomo e foi abrir a porta. E ele perguntou: quem vocês? Somos Ria, eu sou Rias e esse é meu sexo. E ele disse: eu vou falar com a dona da casa. E ele foi até lá, espera um momento. E foi até lá em mim, na sala de treinamento. E o seguinte: Rias, venham pra cá. Manda elas entrarem. Eles entrarem. E eles entraram. O mordomo serviu uma xícara de chá e umas galhetas. E Rias perguntou, cadê a Rafine? Ela tá numa sala de treinamento. E a Rias perguntou, a gente pode ver? E ele perguntou no fone de ouvido. Ligou pra mim no fone de ouvido. Eu disse pode. E eles me sigam. E ele foi até lá na sala do tempo. Entraram lá, só que tava com modo de gravidade, que era a gravidade de 100. Eles caíram. E eles perguntaram, que é isso? É o selo de gravidade. Tava no 100. Eu vou desligar. E elas viram o treinamento que eu tava dando. Eu fiz vários cones da sombra. Um tava treinando um justo dos elementos. Alguns estavam treinando os justos dos elementos. Outro tava treinando o estilo da espada. Outro tava treinando estilo de peleia. E eu tava treinando o dos pesos, o selo de gravidade de pesos. E eu parei, olhei pra ela e disse, eu tava treinando. Tava andando só com uma mão eu. Aí, só com um dedo. Aí eu parei meu treinamento e fiz o uso de coração e todas as informações veio pra mim. Parei e eu tava com um topzinho. Tava um topzinho. Tava um short e um topzinho. E instalei pro mordomo. Instalei o dedo. Ele veio com um roupão e uma água e um remédio que eu fiz para não beber sangue. E eu botei na água o remédio e virou a cor do sangue, vermelho. Bebi e meu olho ficou normal. E eu tava com o Sharingan ativo também. E eu cheguei até lá e Rias, uou, como você faz isso? E eu tava nervosa. E quando ele perguntou, você tem chakra? Eu disse que sim. E o Kiba disse que pôr talento pra espada. E a Kenan disse arara. E eu disse, bora pra sala. E depois eu conto tudo. E elas viram
que tinha na sala. Tinha a foto dos meus pais, que era só homem. Era o Uchiha e o Uzumaki, e ele tá com o cabelo branco e os olhos verdes. E eles perguntaram: quem é esse aqui da foto? São meus pais. E esse perguntou: como você nasceu? Eles, do mesmo jeito que nasce a gente, não nasce, a gente nasce. E perguntou sobre as minhas habilidades. Bom, eu herdei o Sharingan do meu pai, Sasuke. E herdei um bocado de chakra no meu pai, porque ele é do clã Uzumaki. E meu nome completo é Rafine Uzumaki Uchiha. E eles perguntaram: e quer juntar o meu sexo? Rias perguntou. Eu tava pensando e eu decidi que sim. Eu pensei nos meus pensamentos para ajudar Rias, para cancelar o casamento com Aice. Eu faço de tudo. Pensei nos meus pensamentos. E eu esqueci de dizer, e o PVT tava aqui também. O Isse, olhando com a cara de pervertido pra mim. Olhei pra ele com o olhar assassino, com o Sharingan ativo. E todo mundo percebeu que eu tava olhando pra Isse. Olha, e a Koneko disse, pervertido. E ela bateu no Isse, com tanta força que voou. E voou na parede. Bateu na cara da parede. E a Koneko perguntou: eu posso treinar com você? E eu disse: pode. Se quiser. Não. Sexo. O Ria disse: sexo. Não. O Clube de Rias disse. Ela disse: pode ficar aqui no meu set um dia? Pode. A gente pode conversar? E eu disse: claro, vamos pro meu quarto. E eu fui pro meu quarto e com ela. Ela perguntou: hoje eu vou ficando por aqui. Tchau, beijinhos, deixe o seu like.